E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e dessa vez vamos falar do Jonah Rex, o pistoleiro amaldiçoado da DC Comics. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Zero Barroso. Agradeço demais pela sugestão e também agradeço a galera do Clube dos Rochedos, o Murilo Fontes, por sempre nos ajudar em todos os vídeos do nosso canal. Se você quiser fazer parte do Clube dos Rochedos, é só você clicar aqui no botão Seja Membro, que você vai ter acesso a conteúdo antecipado e também vai ter acesso futuramente a conteúdos exclusivos. Agora vamos falar sobre a origem, sobre a história de mais esse personagem pouco conhecido da DC Comics, o Jonah Rex. O Jonah Rex ele vai fazer a sua estreia na revista All Star Western, volume 2, edição 10, de março de 1972. Jonah nasceu filho de Woodson Rex e Virginia Rex. E quando ele era criança, ele sofria muito da mão do seu pai. O seu pai era um alcoólatra e por conta disso ele vivia sofrendo abuso físico e psicológico. Até que aos 13 anos de idade ele acabou sendo vendido como escravo para uma tribo Apache. Bom, e aí ele passou a viver ali com os índios Apache, sendo escravizado, até que um dia ele salvou o chefe da tribo do ataque de um puma. E aí depois que ele salvou a vida do chefe da tribo, esse resolveu acolhê-lo como se fosse um filho, o que acabou despertando os ciúmes de seu irmão adotivo, o filho biológico do chefe, que é o Notante. E como se não bastasse os ciúmes que o Notante já sentia por ter um irmão adotivo, tanto ele quanto o Jonah, eles eram apaixonados pela mesma mulher, chamada White Fawn. Em 1854, quando o Jonah completou 16 anos, ele passou por um ritual que os Apaches costumam passar para representar a sua masculinidade, que ele tinha deixado de ser um garoto e que passou a ser um homem. Porém, nesse ritual, ele acabou sendo traído pelo seu irmão adotivo e acabou sendo abandonado por uma das tribos rivais dos Apaches, os Kiowa. E ele foi deixado lá pelo Notante para morrer, para os Kiowa darem fim ao Jonah. Só que quando ele iria ser sacrificado pelos Kiowa, ele acaba sendo salvo pelos patrulheiros da cavalaria. Ele acaba sendo salvo pelos anglo-americanos que estavam lá atrás dos escalpos dos índios Kiowa. Os escalpos, para quem não sabe, é o toquinho da cabeça, que na época do Velho Oeste eles costumavam tirar o toquinho da cabeça para mostrar que eles tinham caçado os índios. E aí eles acabaram salvando o Jonah, só que nesse salvamento não foi bem um salvamento, porque quando eles atacaram duas crianças Kiowa, o Jonah tentou proteger essas crianças e ele acabou sendo atingido no estômago. E aí depois que ele é deixado para morrer mais uma vez, ele acaba sendo salvo por um velho caçador da floresta, que acaba levando ele para sua cabana e cuidando de seus ferimentos. E aí depois desse tempo todo que passou, ele vai até a sua tribo, só que aí ele acaba descobrindo que os integrantes da sua tribo desapareceram, eles não estavam mais lá. Em 1861, o Jonah ele entra para o exército dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana, ou seja, ele vai defender os estados do Sul, e ele acaba ascendendo ao posto de tenente de cavalaria junto com seu grande amigo Jack Turnbull. Porém, a luta para o Jonah foi mais difícil do que era para outros confederados, porque o Jonah ele era contra a escravidão. Então a consciência dele ficava pesada porque ele estava lutando do lado dos anti-abolicionistas, do lado dos escravistas. E aí ele acaba se rendendo ao exército da União em Fort Charlotte, os estados do norte que eram contra a escravidão. Ele se recusa a fornecer informações sobre o paradeiro de seus homens, mas graças à lama que estava nos seus sapatos e graças às suas pegadas, os soldados do norte conseguiram localizar os seus companheiros. E aí toda a unidade do Rex acaba sendo capturada pelos soldados do norte e ela é simplesmente dizimada pelos soldados nortistas.
Então o pessoal do Sul acreditava que o Jonah Rex tinha revelado o seu paradeiro para os inimigos, e aí ele passou a ser considerado um vira-casaca e traidor. Em 1866 ele consegue se reencontrar com o pessoal da sua aldeia e ele acaba descobrindo que o notante, né, aquele safado, tinha se casado com a White Fawn. Você é um filho da... Ele revelou para todos na tribo a traição do notante, de como o notante tinha abandonado ele no seu ritual, e essas acusações foram veementemente negadas pelo notante, obviamente. E aí foi demandado um julgamento por combate, que ia definir quem é que estava certo nessa história. A luta só poderia ser com o uso de machados, de machadinhas. Porém o notante, né, que é um cabra safado, ele sabotou a machadinha do Jonah. Ele sabotou a machadinha do Jonah para que o Jonah não conseguisse utilizar o seu machado durante a batalha. Seu filho da... E aí, para não morrer, obviamente, o Jonah ele acabou tendo que trapacear e recorrer a um ataque de faca. Ele esfaqueia o notante e acaba assim dando cabo do cabra safado. Consequentemente, por ele ter quebrado as regras do combate e por ter tirado a vida do filho do chefe da tribo, o Jonah ele foi condenado com a marca do demônio, né, que é essa deformidade que ele tem no rosto, né, que é bastante característica dele. Acabou sendo até uma marca conhecida aí do Jonah Rex, o fato dele ter metade do rosto deformado. O Jonah ele acaba sendo exilado, deixado para morrer, porém ele sobrevive e acaba voltando para sua tribo para resgatar uma mulher branca que havia sido sequestrada. Na ocasião, a White Fawn ajuda ele a escapar, porém o chefe da tribo acaba matando a White Fawn. E aí, como forma de se vingar, o Jonah vai atrás do chefe da tribo e também tira a sua vida. Além disso, ele acaba dando fim à metade da tribo que o acolheu, né? O cara deu fim aí, baixou o Thanos nele, que ele acabou tirando metade da tribo que havia acolhido ele. É curioso que no filme do Jonah Rex, quem interpreta ele é o Josh Brolin, que é o Thanos. Então, curiosidade aí. E aí, a partir de então, o Jonah Rex ele acaba se tornando um caçador de recompensas. Ele passa a sair por aí matando criminosos em troca de dinheiro. Inclusive, o primeiro criminoso que ele elimina é o fora da lei Mad Dog Lucas McGill, que inclusive quando ele foi encontrar com esse bandido, ele acabou vendo a imagem do seu próprio pai batendo na sua mãe. E aí foi por isso que baixou a fúria nele, ele acabou eliminando ali o bandido ali mesmo. E aí ele acabou eliminando outros bandidos do Velho Oeste, mas também acabou se encontrando com outras figuras, como por exemplo o Batman. Sim, o Jonah Rex já foi contratado para perseguir o Batman. Quem contratou foi o Wanda Savage, né, que é um vilão que é imortal, que ele ofereceu parte do tesouro de Napoleão pro Jonah eliminar o Batman. Ele consegue derrotar o Batman, mas ele não consegue eliminar. O Batman consegue escapar, porém o Jonah ele não queria o ouro de Napoleão e se contentou em ficar apenas com um batarangue como recordação desse momento que ele enfrentou o Batman, que naquela época tinha viajado no tempo. E o Jonah Rex continua com seu trabalho de caçador de recompensas até ele completar os 66 anos. É nesse período que ele se casa com uma mulher nativa americana chamada Talbert. E aí ele passou a ter uma vida relativamente tranquila com a Talbert. Só que o que aconteceu? A última recompensa que o Jonah ia pegar era após eliminar uma gangue de assaltantes de bancos liderada por George Barrow. Ele consegue eliminar os bandidos, porém o George Barrow acaba sobrevivendo. Vários dias depois, quando o Jonah Rex estava jogando cartas no salão Cheyenne, o George acaba reencontrando ele e ele acaba eliminando o Jonah Rex com um tiro de espingarda. Imediatamente, o homem da lei Hank Crawford ele acabou atirando no George Barrow e aí vingou a morte do Jonah Rex. Então George Barrow mata o Jonah Rex e o Hank Crawford mata
o George Barrow. E aí, quando o Rex estava para morrer, ele passa a ter alucinações e passa a refletir sobre toda a vida que ele viveu, desde quando ele era uma criança até o momento que ele viveu com os índios e depois toda a sua vida, a guerra, a guerra civil e os seus atos enquanto caçador de recompensas. E aí, futuramente, o Jonah Rex ele vai aparecer em mais duas ocasiões. A primeira é quando a supermodelo e atriz chamada Rex ela acaba ficando possuída pelo espírito do Jonah Rex. Isso acontece quando o olho direito dela é cortado por membros da agenda e ela passa a ter uma deformidade na cara similar à do Jonah Rex. E aí ela acaba ajudando o Superboy na luta contra a agenda e mostra ter poderes psionicos quando ela dispara tiros com uma arma de energia. Essa foi uma mudança temporária e posteriormente o Jonah Rex acabou largando o corpo da modelo Rex. E a outra vez que o Jonah Rex volta é quando tem o evento A Noite Mais Densa, quando ele volta como um dos Lanternas Pretos. Bom, pessoal, então essa é a história aí mais ou menos resumida do Jonah Rex, desde o momento que ele nasce até o momento em que ele morre. Vamos falar agora dos seus poderes e das suas habilidades, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição no nosso canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe seu like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante, é interessante e repasse para mais pessoas. Agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Jonah Rex. Bom, o Jonah Rex ele é um ser humano comum. Ele é um pistoleiro do Velho Oeste, então ele não tem superpoderes. As habilidades dele vêm de suas habilidades enquanto atirador, enquanto soldado, enquanto indígena, guerreiro indígena, que ele aprendeu durante toda a sua vida. E que são as seguintes. Ele tem habilidades de direção, ele consegue dirigir alguns tipos de veículos, veículos como carroças e coisas do tipo, charretes. Ele é um expert em equestrianismo, sendo capaz de domar qualquer cavalo que seja colocado para ele domar. Ele é um expert atirador, um grande atirador com armas de fogo. Ele tem habilidade em combate corpo a corpo avançado, sendo conhecedor de boxe e de luta indígena americana. Ele também é um excelente espadachim. Ele é um grande caçador. Ele tem o dom da intimidação, até por conta dessa deformidade que ele tem, a marca do demônio. E ele também tem grandes conhecimentos em sobrevivência. Bom, agora vamos falar das versões do Jonah Rex em outras mídias, que são as seguintes. Ele aparece na animação da Liga da Justiça Sem Limites, ele aparece na animação Batman Bravos e Destemidos, ele aparece na animação Teen Titans Go, ele aparece na animação Justice League Action, ele aparece na animação DC Showcase Jonah Rex, ele aparece na animação Liga da Justiça Mundo Bélico. Ele tem uma versão live action no Arrowverse, onde ele é interpretado pelo Jonathan Schaech. É isso aqui que está aqui embaixo, eu acho que é Skake, não sei, é o que está aqui escrito aqui. E também ele tem o seu próprio filme, o filme Jonah Rex, onde, como eu já citei anteriormente, ele é interpretado pelo Josh Brolin. Bom, para finalizar, vamos falar agora das revistas do Jonah Rex, Como ele é um personagem que fica muito à parte do universo DC, ele teve poucos encontros com outros super-heróis. Consequentemente, ele protagoniza suas próprias histórias, que são as seguintes. Ele aparece na revista Jonah Rex, que tem 92 edições. Tem também a revista Jonah Rex Volume 2, com 70 edições. Tem a revista que é só Rex, que tem 18 edições. A revista Jonah Rex Shogun Mojo, com 5 edições. Jonah Rex Riders of the Worm and Such, com 5 edições. E Jonah Rex Shadows West, com 3 edições. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a história, os poderes e habilidades do Jonah Rex. O que é que você achou desse personagem? Você queria ver mais coisas no audiovisual do Jonah Rex, assim,
histórias, uma série animada, uma série live action dele no Velho Oeste, indo atrás da bandidagem? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!